1 Coríntios. Amém? Nós vamos do versículo 1 ao versículo 11, tá? No nome do Senhor Jesus, nessa primeira etapa do estudo, capítulo 15, que nós estaremos dividindo aí em umas 3 ou 4 etapas, porque é um assunto muito delicado, foi um assunto muito delicado para Paulo na época, porque haviam ramificações de pensamentos diferentes, e isso levou Paulo até mesmo ser perseguido por esta visão, né? Mas Paulo, ele estava guardado por Deus, porque a visão, quem deu essa visão para ele foi o próprio Senhor Jesus. Então Paulo, ele afirmava e continuou afirmando, né? Porque ele sabia que foi o próprio Deus que o entregou esta visão, né? Então isso é importante. Então, a partir do primeiro versículo do capítulo 15, por favor, no nome de Jesus. Diz assim: Ora, irmãos, desejo lembrai-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, e se o retendes, tal como o anunciei, se não é que credes em vão. Então, Paulo anunciou o evangelho. E esse evangelho era algo que Paulo recebeu do próprio Senhor Jesus. Então Paulo não estava criando nada. Paulo não tirou e nem acrescentou. Mas ele entregou a visão, aquilo que ele recebeu. Aí ele diz: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Em seguida foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vivem ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos apareceu também a mim, como a um que nasceu fora do tempo. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Pela graça de Deus, porém, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todos eles. Todavia eu, mas a graça de Deus que está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim cremos. Amém, Jesus? Glória a Deus. Irmãos, a ressurreição é a marca do cristianismo.
Porque Paulo ele começa dizendo que se Cristo não ressuscitou, em vão é a nossa pregação. Em vão é o que nós estamos afirmando através da palavra. Em vão é a nossa fé, se Cristo não ressuscitou. E não foi esta visão que Paulo havia trazido à igreja. Paulo trouxe a visão de que o Senhor Jesus Cristo havia sido ressuscitado ao terceiro dia, né? E ele dá testemunho. Olha, ele apareceu para os apóstolos, ele apareceu para mais de 500 pessoas, que algumas delas vivem até, né, naquele momento que Paulo estava escrevendo essa carta. E ele diz, e apareceu para mim. Então, a narrativa de Paulo é verdadeira. Mas por que Paulo está tocando nesse assunto? Porque havia uma divisão entre esse tipo de pensamento. Principalmente os gregos tinham muita dificuldade de acreditar, de entender que alguém tinha morrido e ressuscitado. Porque a Grécia era o berço da filosofia, era o berço do pensamento. E eles nunca chegaram tão profundo em questão da ressurreição como Paulo estava abordando. Nem entanto que este assunto também aborrecia os saduceus. Porque os saduceus, eles não acreditam na ressurreição. Porque são 3 linhagens: fariseu, que eram religiosos e acreditavam na ressurreição; os saduceus, que eram mais da parte política, junto com a religiosidade, que não acreditava na religião, na ressurreição, perdão, e os escribas, que eram doutores da lei, porque eles copiavam rigorosamente a lei de Deus. Então eles sabiam, eles estudavam. Então, ao mesmo tempo que eles copiavam, eles tinham a interpretação, né? E eles eram ligados com os fariseus. Então, isso, quando Paulo trouxe essa verdade, ele aborreceu alguns e animou outros, né? E isso fez, dentro da sua missão, trabalho, e muito trabalho, para que ele então pudesse prosseguir. Então ele diz: ora, irmãos, desejo lembrai-vos o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeste e no qual permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retendes tal como anunciei, se não é que credes em vão. Então, o evangelho que Paulo anunciou, e que muitos se converteram, gregos, né? Outras pessoas de outras nacionalidades se converteram, porque ele era o pastor dos gentios, foi através desta pregação. Foi através da pregação do Senhor Jesus, da ressurreição do Senhor Jesus, né? Do Deus, o Filho de Deus, que é o Senhor Jesus. Então, por mais que havia núcleos que estavam aderindo à igreja, mas com outro tipo de pensamento, e isso estava crescente dentro da igreja, né? Então, nós recebemos todas as pessoas que entram aqui. Só que quando nós recebemos essas pessoas que entram aqui, muitas pessoas dessas não alinham com o nosso pensamento. Elas vêm, elas gostam, elas visitam, mas o pensamento não bate. Por quê? Porque precisa haver um trabalhar
principalmente do Espírito Santo, no coração dessas pessoas, para que ela venha compreender algo que é espiritual. Algo que não é explicado na escola, nas faculdades. Algo que é explicado somente pela Bíblia. Então Paulo estava o quê? Combatendo essas ramificações. Esses núcleos que estavam formando dentro da igreja, que estavam falando assim, olha, é o seguinte, Paulo prega que Jesus ressuscitou, mas eu acho que não é bem assim. Porque até então a gente não tem nenhum vestígio, a gente não, né? Apesar do túmulo estar vazio, havia questionamentos, como há até no dia de hoje. Até no dia de hoje tem pessoas que não acreditam, né? Então Paulo diz, pelo qual também sois salvos, por esse evangelho, que eles creram. Se o retendes tal como anunciei, se não, é que tem crido em vão. Então se vocês reteram essa palavra que eu preguei para vocês, que vocês se converteram, se vocês retêm ela no seu coração, você não abre espaço para dúvida. Mas quando nós não retemos a verdade de Cristo no nosso coração, qualquer outro vento de doutrina vai nos levar a ter dúvida daquilo que nós estamos recebendo como informação. E é aí que está o perigo. Se nós não estivermos conscientes, focados e determinados que aquilo que estamos recebendo é a verdade, qualquer outro vento de doutrina vai desviar você. Por isso que tem gente que está dentro da igreja, vai buscar na Ubanda, daqui a pouco da Ubanda já está dando um pulo lá no Candomblé, lá no Espiritismo, daqui a pouco está voltando para a igreja católica, para a igreja evangélica de novo. Então é uma bagunça. Por quê? Porque essa pessoa ela não está totalmente convencida do que é Cristo Jesus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Então ele diz, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Que Escrituras? Aquela que os apóstolos já estavam escrevendo. Amém? A lei, a Torá, né? Ela falava de Jesus, mas de uma maneira sorrateira. Mas os evangelhos que já estavam sendo escritos por Mateus, por Marcos, por Lucas, pelo próprio João, Tiago, né? Pedro, a carta de Pedro. Então eles já estavam fazendo essas escrituras. E essas escrituras já estavam, algumas delas, já preparadas. E Paulo pregava essas informações. Porque Paulo, ele estava distante dos discípulos. Mas Tiago enviava a carta para ele, falou, lê isso para a igreja aí. Pedro enviava a carta para ele, falou, lê isso para a igreja aí. E Paulo aplicava essas palavras, que era nada mais, nada menos que capítulos do Novo Testamento. E lá estava inserido a ressurreição do Senhor Jesus. Amém? Mas olha como é perigoso você não estar totalmente convencido de alguma coisa. Porque você vai ser levado, né? Qualquer outra pessoa que chega pensando diferente já vai trazer dúvida somente. Então nós não podemos ter dúvida de quem é Jesus. E não podemos ter dúvida que ele ressuscitou. Amém? E aí diz, mas, aleluia, foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja que quando Paulo fala segundo as Escrituras, ele não está abrindo espaço para que alguém fale assim, porque foi Paulo que falou. Não.
Paulo não dá espaço para ninguém, para que ninguém interprete que foi ele que criou essa narrativa. Ele está mostrando que está escrito. Amém, Jesus? E é interessante que Jesus no deserto fala a mesma coisa para o diabo. Está escrito. Ele usa as escrituras. E Paulo também usa as escrituras para mostrar para a igreja de Corinto que não vem nada dele. É tudo já documentado. E ele diz: em seguida foi visto por Cefas, e depois pelos 12, e depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já morreram. Então, quer dizer, ele está afirmando: olha, Jesus Cristo ressuscitou e eu tenho prova. E eu posso provar. Que eu estou pregando para vocês, que eu estou trazendo para a igreja, não é algo de enganoso, é algo verdadeiro. E aí ele dá, ele mostra as suas provas. Os próprios discípulos, essas mais de 500 pessoas que viram Jesus, e aí ele vai se colocar também nesta visão. E aí ele diz: e depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por último de todos, apareceu também a mim, como a um que nasceu fora de hora. Paulo, quando ele fala nasceu fora de hora, Paulo, ele se acha um prematuro na presença de Deus. Alguém que nasceu prematuro. Então, Paulo, ele é uma imagem de humildade muito grande. Porque ele, sendo um dos maiores pregadores da palavra de Deus, se coloca como um menor, dando ênfase e dando honra aos 12 apóstolos, a Tiago, que era apóstolo e era líder da igreja primitiva. Então veja que Paulo, ele abre mão de tudo aquilo que Deus o exaltou para se colocar, aleluia, a serviço do evangelho. Então, Paulo tem em suas mãos como provar a ressurreição de Cristo. Paulo tem em suas mãos todas as informações que ele precisa para derrubar qualquer outro vento de doutrina. E é isso que nós temos que dominar em nossas vidas também. Porque quando nós temos essas informações, e quando nós acreditamos nessas informações, porque não adianta você querer, vamos dizer assim, afirmar alguma coisa que você não acredita. Paulo acreditava. Amém, Jesus? Então, nós só podemos afirmar, nós só podemos explicar, nós só podemos convencer alguém se nós acreditamos nisso. Então, a veracidade, ela vai estar na ponta da sua língua, porque você fala com toda a certeza do seu coração, do seu ser. E aí Paulo diz, aleluia, pois eu sou, aí ele começa falando, Ele começa falando das características dele. E é isso que eu acho interessante, porque Paulo diz assim, pois eu sou o menor dos apóstolos, pois eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Cristo. Nenhum outro apóstolo tinha o passado que Paulo tinha. Então ele diz, olha, se fosse para mim escolher, nunca escolheria a mim mesmo, porque eu tenho um passado nele, me arrependo do que eu fiz, mas quem me escolheu foi Jesus. Olha que interessante. E é isso que nós começamos a entender, que ninguém pode julgar ninguém pelo seu passado. Por quê? Porque Deus, ele pode
transformar essa pessoa e apagar o seu passado, como ele fez na vida de Paulo. Amém, Jesus? E aí ele vai dizer mais ainda: pela graça de Deus, porém, sou o que sou, somente por quem ele é o que ele é, por Deus. Ele reconhece isso. Se não fosse Deus, Paulo não seria nada. Então tudo que está sendo feito pelas suas mãos, ele dá honra a Deus. Nada vem dele, tudo é Deus na vida dele. Então ele vai dizer: pela graça de Deus, porém, sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Está vendo? Então não foi ele, era a graça de Deus que estava com ele. Isso é maravilhoso. Então, ou seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim cremos. Amém? Então o que Paulo falou? Quando ele fala assim, então, ou seja eu, ou seja eles, quando Paulo se refere a eles, Paulo está referindo a esse movimento que estava se levantando dentro da igreja para tentar o quê? Desbancar as verdades bíblicas, que é o que nós aprendemos aqui nos 4 dias do carnaval. As falsas verdades, para tentar desconstruir as verdades bíblicas. Paulo já enfrentava isso no seu tempo. Homens que falavam que era de Deus, mulheres que falavam que era de Deus, mas com narrativa que Jesus não havia ressuscitado. Então Paulo ele vai abrir essa narrativa, ele vai afirmar com toda certeza e vai tirar qualquer dúvida que venha pairar no ar da igreja de Corinto, mostrando a verdade da palavra de Deus. Amém, Jesus? Então, quando Deus deixou para nós o resto, irmão, é bom ler livros evangélicos, é bom você pegar um bom escritor, temente a Deus, homem de Deus, que escreve um livro, você vai lá ler, é bom, né? Para trazer o que? Conhecimento em primeiro lugar, e segundo, para poder também ajudar a sua fé. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, é o único livro inspirado por Deus, para que possa guiar as nossas vidas. Amém, Jesus? Isso é importante, para que a glória de Deus se manifeste na nossa vida. Quem entendeu até aqui, diga amém. Amém, Jesus? Então, a partir de terça-feira que vem, nós vamos do 12, tá bom? Mais um pouquinho para frente, porque nós vamos estudar um pouquinho mais profundo. Paulo começa a aprofundar na ressurreição. E é bom para que a gente defenda também, a gente possa entender, né? Como entender como os fariseus pensavam, como os saduceus pensavam, como os escribas pensavam. Por quê? Porque é isso que constrói todo o cenário em volta do Senhor Jesus no momento mais importante da humanidade. A crucificação do Senhor Jesus e a ressurreição do Senhor Jesus. Então eu preciso entender culturalmente como era, eu preciso entender como era politicamente aquele cenário, eu preciso entender como as leis eram colocadas, porque ali, irmão, naquele cenário de Jesus, havia ali uma lei, vamos dizer assim, religiosa. Havia uma lei que vinha de Herodes e havia a lei suprema que vinha de Roma. Então eram hierarquias. É como nós temos hoje Congresso, Senado e Supremo Tribunal. Então havia hierarquias. E esses poderes, nós precisamos entender como funcionava na época para poder entender o cenário em volta de Cristo nesse momento.
para saber realmente o que a Bíblia está falando. Esse é a maneira correta de nós estudarmos a palavra de Deus. Para que quando alguém chegar com o argumento, Jesus não ressuscitou, você possa explicar de uma maneira tão clara que mude o pensamento dessa pessoa. Porque é fácil você pegar uma narrativa, é fácil você pegar uma frase, é fácil você pegar um discurso de alguém que é anticristo e trazer para a sua vida. Mas viver a verdade, isso é desafiador. Não é para qualquer um. Somente para aqueles que nascem de novo. E louvado seja Deus que nós estamos aqui. Amém, Jesus? Vamos colocar de pé para orar.